atrás dele? Amém. Eu também quero. Então nós vamos chamar aqui o pastor Davi e a pastora Eunice, que estará conosco nesses 3 dias, trazendo uma palavra do trono de Deus para as nossas vidas. Amém? Nesse instante nós vamos orar com a pastora, daqui a pouco eu passo para o pastor Davi, que é que vai estar, traduzindo, e para que nós sejamos bem abençoados aqui nestes dias. Amém? Paizinho querido, nós queremos te dar graças pela vida da tua serva, a pastora Eunice, que se colocou à nossa disposição para nos abençoar neste dia. Que ela seja usada como um vaso precioso nas tuas mãos. Que nada que ela venha nos dizer seja dela mesma, mas sim tudo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Fala conosco, papai, porque nós queremos te ouvir. Nós estamos ansiosos pela tua palavra. É no nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Praise God. Glória a Deus. Good evening, ladies. Boa noite, irmãs. I'm trying to speak in Portuguese, but I know so little. Eu tento às vezes falar em português, mas eu sei muito pouco. I know now the word obrigado. Eu aprendi a palavra obrigado. Banheiro. I see to it that I can understand those very few little things so that when the necessity comes, I will be able to use them. A gente tem que aprender essas palavras, que são palavras de emergência, que quando vem a necessidade, a gente tem que pelo menos falar essas palavras. Praise God. This is my 3rd time in Brazil. Essa é a 3ª vez que eu venho ao Brasil. And it is an honor and a privilege to stand before you to speak into the ladies' E conference. para mim é uma honra estar aqui pela primeira vez no Brasil falando para uma conferência de mulheres. You know, it's amazing because I have been speaking for, let me see, I have been speaking for the last 24 years. É interessante que eu tenho pregado o evangelho nos últimos 24 anos. But I never thought of speaking in a ladies' conference only until last year. Mas eu nunca tinha pensado na ideia de pregar em um congresso de mulheres. Isso começou a acontecer no meu ministério no ano passado. The Lord will usually send me to the nations of the world doing revival conferences and miracle crusades. Normalmente o meu chamado antes disso era viajando por nações do mundo inteiro. Deus sempre me enviar a alguns países fazendo conferências de milagres e de avivamento. We also do a lot of prophetic and intercessors conferences. Eu também ministro em muitas conferências proféticas e conferências de intercessão. We also do a lot of healing conferences. Nós também ministramos em muitos congressos de cura. And starting last year, the Lord alerted me to do a ladies' conference. Mas no ano passado o Senhor começou a me dar uma direção específica para trabalhar com congressos só para mulheres. We started in the United States. Além dos Estados Unidos, I live in New York. eu moro lá nos Estados Unidos, em Nova York. And so now for almost a year, I have been doing a lot of ladies' conferences. E no último ano eu tenho feito muitas conferências de mulheres lá nos Estados Unidos. It's a new season. É uma nova fase no meu ministério. And I love this new season. E eu amo essa nova fase que Deus me deu. Praise God. Glória a Deus. So this is my first ladies' conference in Brazil. Mas, como eu falei aqui no Brasil, essa é a minha primeira conferência de mulheres. I have been doing a lot of ladies' conferences in the United States and in the Philippines. Eu tenho feito muitas conferências como essa nos Estados Unidos e também nas Filipinas. I was born and raised in the Philippines until I left the country way back in 1999. Eu nasci nas Filipinas e eu deixei o meu país em 1999 e migrei para os Estados Unidos. And then I migrated to the US in 1999 and became an American citizen. Então, em 1999 eu migrei para esse país, os Estados Unidos, e hoje me tornei uma cidadã americana. And I entered the United States with a religious visa. E eu entrei no país com um visto religioso. And how God puts me there is a big miracle. E a forma como Deus me levou para os Estados Unidos em 99 foi um grande milagre. But I think I'm going to tell that in some other time, not tonight. E em outra oportunidade eu posso compartilhar um pouco do meu testemunho para vocês. By the way, I would like to tell you that all of you look so beautiful. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que todas vocês estão muito bonitas. You're all bonitas.
Yeah, all bonitas. That's a combination of English and Portuguese. Ela falou metade em português, metade em inglês. All bonitas. Praise God. Glória a Deus. Hallelujah. I want us to open from the Word of God in the New Testament Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo aí no Novo Testamento, and the book of 2 Corinthians. no livro de 2 Coríntios. And 2 Corinthians chapter 7, verse 1. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. The Word of God says, "Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God." 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Let's pray. Vamos orar. Father God, in the name of Jesus Christ, Pai, em nome de Jesus Cristo, Father, we ask for the teaching anointing nós pedimos a unção de ensino to fall in our midst tonight. que venha no nosso meio essa noite. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Father, we ask that you are going to bless us Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe with a spirit of com understanding espírito de entendimento and wisdom e sabedoria and the willingness of the heart and spirit e desejo no nosso coração e no nosso espírito to align ourselves with the Word of God. para nos alinhar com a palavra de Deus. Father, allow your Word to renew our minds. Pai, permita a tua palavra renovar a nossa mente Allow your Word to produce a conviction in our hearts e permita a tua palavra produzir convicção nos nossos corações and change us from the inside out. e muda-nos de dentro para fora. Father, in the name of Jesus, Pai, em nome de Jesus, I pray that starting today, eu oro a partir de hoje you are going to revive our que spirits, o Senhor possa avivar o nosso espírito strengthen our inner man, e fortalecer o nosso interior, cleanse us from every defilement nos limpar de qualquer impureza ou defeito that the world and relationships have given us. que o mundo ou relacionamentos passados trouxeram a nós. And I pray, Father God, E eu oro, Pai, let the anointing of holiness que a unção de santidade come upon us venha sobre nós, in the name of Jesus. em nome de Jesus. Let the anointing of E que purity a unção da pureza come upon us venha sobre nós, in Jesus' name. em nome de Jesus. Father, we welcome the Spirit of God Pai, damos as boas-vindas ao Espírito to Santo operate freely in the room tonight. para operar livremente aqui nesse lugar. We welcome the E angels, damos as boas-vindas aos anjos. every angels that was brought by everyone. Cada anjo que foi trazido aqui por cada um de nós. We welcome in this room Damos as boas-vindas aos in anjos, the name of em Jesus, nome de Jesus. and we bind the forces of darkness E repreendemos as forças das that trevas is in this que place, possam estar neste lugar. and I release the fire of God E eu libero o fogo de Deus to destroy the works of darkness para destruir qualquer obra das trevas, in the name of em Jesus. nome de Jesus. And I ask for the fire of E God eu peço ao fogo de Deus to be the dimension of glory, para que opere na dimensão da to glória, hover around the room tonight para estar pairando sobre esse lugar, in the name of em Jesus. nome de Jesus. We bind every confusion, Nós repreendemos toda confusão. and I release the anointing of E eu peace libero uma unção de paz and the clarity of e mind uma mente clara and the soundness of e mind uma mente saudável, in the name of Jesus em Christ. nome de Jesus Cristo. Father, I pray Pai, eu oro that you are going to raise up que o Senhor possa levantar a generation of ladies uma geração de mulheres that are healed and free curadas e livres, in the name of em Jesus. nome de Jesus. Father, we get rid Pai, nós nos livramos of every entanglements of the world, de todas as armadilhas do mundo and we set ourselves free e nós nos colocamos em liberdade in the anointing of the Spirit. na unção do Espírito Santo, In Jesus' name. em nome de Jesus. Amen. Amém. Praise God. Glória a Deus. Hallelujah.
You have a very beautiful sanctuary here. Eu gostei muito do santuário dessa igreja, achei muito bonita. I feel at home. E eu estou me sentindo em casa. Praise the Lord. Glória a Deus. The title of the message tonight is entitled Healing Sexual Wounds. O tema da minha mensagem hoje à noite é curando feridas sexuais. I have noticed that this is one subject that is not frequently taught in the churches today. Eu tenho notado que esse é um assunto que não tem sido muito ensinado nas igrejas atualmente. And tonight we are going to talk about our sexual brokenness. E hoje nós vamos falar sobre feridas sexuais. Because we need to be healed in our sexuality Porque precisamos ser curados na nossa sexualidade in order for us to be made whole. para que possamos ser completos e plenos diante de Deus. Who among you here came tonight eager to learn? Quem veio aqui hoje à noite com uma sede no coração de aprender algo de Deus? Praise God. Glória a Deus. I told Pastor David when I came here tonight Eu falei ao pastor Davi quando eu estava vindo hoje à noite para cá, that I said when I speak among ladies, I try to see to it that the tone of my voice is a little bit lower. e eu falei para ele que a forma quando eu prego para congressos de mulheres, eu uso uma tonalidade de voz diferente. Because when I am in revival conferences, I'm always at my peak. Porque, diferentemente, em congressos de avivamento, a minha tonalidade, a forma da minha pregação é diferente. So I will try to modulate my voice tonight. Então hoje eu vou tentar falar de uma maneira suave, uma maneira mais tranquila para que todos entendam. Okay. So let's go back to our text. Então, voltando ao texto que nós lemos, The Bible said, "Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirits, perfecting holiness in the fear of God." em 2 Coríntios 7, versículo 1, ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor. You will see the word there, defilement. Tem uma palavra aqui, Cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirits. nos purificando de toda impureza. You are going to see there the word defilement. The original translation of that word means corruption. Yeah, impurity or corruption. É por causa da versão dela em inglês, a palavra é completamente diferente do português. Mas ela está mandando a gente prestar atenção a essa palavra impureza. Because in our walk in this life, we can engage into something that produces defilement in our flesh and in our spirit. Porque na nossa caminhada da vida, nós encontramos situações que trazem impurezas, trazem danos, tanto à nossa carne quanto ao nosso espírito. I would like the projectionist to flash our PowerPoint. A gente pode passar ali ao próximo slide. Okay, and I want you to keep going. Keep going. Mais um. Okay, keep going. Mais um. Okay. Aí. I would like to teach you tonight that we people, we are made up of three components. Nós somos feitos de 3 componentes. In the first circle, you are going to see the body. No primeiro círculo você vê o corpo. Okay, try to touch your neighbor like this. Toca no seu vizinho aí, no braço dele, na sua vizinha. What you are touching is the body of the O que person. você está tocando aí é o corpo da pessoa. That's the first part of us. Essa é a primeira parte de nós. In this body, we can feel. E In this body, we can feel. E no nosso corpo, através do nosso corpo, nós podemos sentir. In the body, we can touch. E através do corpo, nós podemos tocar. In the body, we can feel the impact of pain. E no corpo, nós sentimos o impacto da dor. When someone would punch us or pinch us. Quando alguém talvez bate, você recebe uma pancada. When you will cut yourself. Ou quando você se corta. Or when you break your bones. Ou quando você quebra um osso do seu corpo. That's the body of us. Esse é o nosso corpo. Also in this body, you have the eyes. Também no nosso corpo nós
nós temos nossos olhos. And the eye gates receive all the information that is being processed to our minds. E através da porta, o portão dos olhos, nós recebemos informações que vêm para a nossa mente. This is one of the senses of our body. E esse é um dos órgãos, dos sentidos do nosso corpo. And then we also have the ears. Nós também temos o ouvido. And the hearing gate receives and hear all information. Então, essa porta da audição é por onde entram as informações. Good or bad. Informações boas ou ruins. Blessing or curse. Bênção ou maldição. Encouragement or discouragement. Encorajamento ou desencorajamento. The ears hear all of that. E o ouvido, ele ouve todas essas coisas. And then there is the mouth. E também nós temos a boca. In this mouth we speak. E com a boca nós falamos. In this mouth we communicate. Com a boca nós nos comunicamos. And in this mouth we can release a blessing. Com essa boca nós liberamos uma bênção. And in this mouth we can speak a curse. E também com essa boca podemos declarar uma maldição. Okay, and then we have the nose. E também temos o nosso nariz. And in the nose we can smell. E com o nariz nós sentimos o cheiro. We can expel air or we can inhale air. Nós podemos inspirar o ar ou expelir o ar. So the eyes, the ears, the nose and the mouth plus the touch are the five senses of the body. Então os nossos olhos, a nossa boca, o ouvido, o olfato e o toque, nós temos os 5 sentidos do corpo humano. And the Bible said in 2 Corinthians chapter 7 verse 1 that there are defilements of the flesh that can cause impurity inside of us. E a Bíblia diz aqui pra gente nesse texto que lemos que nós podemos ter impurezas tanto na carne quanto no espírito. And I want to tell you tonight that sexual sin defiles the body. E eu quero ensinar para vocês hoje à noite que os pecados ou o pecado na área sexual, ele danifica ou ele produz impurezas para o corpo. What are the sexual sins? Quais são os pecados sexuais? One of them is fornication. Um deles é fornicação. Fornication is sex before marriage. Fornicação é o sexo fora do casamento. Fornication is not right in the eyes of God. E esse pecado, a fornicação, não é correto aos olhos de Deus. Fornication is one of those sins called in the Bible as sexual sins. E a fornicação é algo que a Bíblia coloca como um pecado sexual. Fornication is one of those sins mentioned in Galatians 5:19. É um dos pecados que está listado aqui em Gálatas 5, versículo 19. That if we commit fornication, we cannot enter the kingdom of God. E aqueles que praticam esse pecado da fornicação não entrarão no reino dos céus. Another sexual sin is adultery. Outro pecado sexual é o adultério. In adultery, you are married, but you have sex with someone. No adultério, a pessoa que é casada tem relação sexual fora do casamento. Who is not your husband or your wife. Relacionamento sexual com aquele que não é o seu esposo ou a sua esposa. You are married, but you have sex with another person. A pessoa casada tendo relacionamentos fora do casamento. That relationship is wrong. E esse tipo de relacionamento é errado. That is adultery. Isso é adultério. And it is considered a sin in the eyes of God. E isso é considerado um pecado aos olhos de Deus. And there's another sin called homosexuality. Tem outro pecado também sexual que é o homossexualismo. And homosexuality is sex with the same sex. O homossexualismo é o sexo praticado com a pessoa do mesmo sexo. Man to man. Homem com homem. Lady to lady. Mulher com mulher. And the Bible also mentioned homosexuality. E a Bíblia também fala da homossexualidade. As one of those sins. Como um dos pecados. That if we commit that, we cannot enter the kingdom of God. E a pessoa que vive nesse pecado não pode entrar no reino dos céus. There are other sexual sins called incest. Existem outros pecados sexuais como o incesto. When a father has sex with their daughter. Que é relacionamento entre pai e filho. Or a mother has sex with their son. Ou mãe com filho. Or a brother and sister have sex with each other. Ou entre irmãos. You call them incest. Isso a Bíblia chama de incesto. That sin too is a sin in the eyes of God. Isso também é um pecado aos olhos de Deus. It is considered a sexual sin. E é considerado um pecado sexual. And it produces impurity in this body. E produz impureza no nosso corpo. And there is another sexual sin called molestation. Existem outro pecado sexual ainda chamado de molestação. Molestation is a situation wherein you force yourself sexually to another person. Que é aquela
é aquela situação onde a pessoa é forçada sexualmente a ter um relacionamento com outra pessoa. Usually the molestation is between an adult and a young child. Normalmente isso acontece entre adultos e talvez uma criança. And a lot of people that became homosexual because there was a history of molestation when they were young. E a maioria dos casos, ou muitas pessoas que são homossexuais, é por causa de casos de molestação quando eles eram crianças. That's why in cases of homosexuality, forgiveness of the offender that molested them when they were young is very important. É por isso que no caso de homossexualismo, a questão de liberar o perdão, a pessoa liberar o perdão para aquele que o molestou quando criança é um fato primordial, principal. Without forgiveness of the offender that molested you, it is very hard to get out of homosexuality. Porque sem aquela pessoa que está no homossexualismo liberar esse perdão para aquela pessoa, se torna muito difícil a pessoa se libertar do homossexualismo. And then there's another sexual sin we call rape. Tem outro pecado sexual chamado estupro. Rape is when a person forces himself to the other person É quando a pessoa ele se força com a outra pessoa, without the agreement of another person, sem um acordo da outra pessoa, and the violation in the body and in the soul and the spirit of the person. e aquilo há uma violação tanto do corpo quanto na alma e no espírito da pessoa. Does not only create sexual woundedness in the person, E isso cria não apenas uma ferida sexual na pessoa, but sometimes it produces a terrible anger, a terrible spirit of murder and violence in the person that was raped. mas esse tipo de pecado normalmente produz espíritos de ódio, espírito até de assassinato na pessoa que sofreu o estupro. Because the violation of the privacy of a person Porque a violação da privacidade de uma pessoa is a sign that the enemy has crossed the boundaries é uma tarefa que o inimigo faz para cruzar uma fronteira that the enemy should not cross. que o inimigo não deveria ou não poderia cruzar. That's why sometimes healing and bringing a raped person to freedom is very difficult. É por isso que também você trazer uma questão de cura e libertação para as pessoas que passaram por isso, às vezes é algo muito delicado. We need to bring the person to a place of receiving the anointing first. Nós precisamos levar essa pessoa primeiro a ter um encontro com a unção de Deus, Teach them the love of God and the value of their bodies, ensinar essa pessoa sobre o amor de Deus e o valor do corpo que ela tem, despite of what had happened to them. apesar de tudo o que aconteceu com essa pessoa. And part of the healing of the rape victim is to forgive the E rapist. parte principal da cura de uma pessoa que passou por isso é liberar o perdão para o ofensor. Okay, praise the Lord. Glória a Deus. The only sexual activity that is acceptable in the eyes of God is sex within marriage. E a única atividade sexual que é aceita aos olhos de Deus é o relacionamento sexual dentro do casamento. That is the only sexual activity accepted in the eyes of God. Essa é a única atividade aceita aos olhos de Deus. We are living in a society wherein sex is being promoted when people will sell car, wine, or even vacations. E nós vivemos em uma sociedade que promove essa questão sexual em tudo, em todo tipo de comercial. Comercial de carro, comercial de uma bebida, até um comercial de umas férias. Sometimes you don't even understand it, that the car manufacturers are promoting their car, but there has to be a naked body wearing two-piece right beside the car. Às vezes a gente não entende, mas a gente vê isso. O fabricante de automóveis, para poder fazer uma propaganda daquele carro, ele tem que colocar uma mulher de biquíni ao lado do carro para poder vender aquele automóvel. Even cigarette companies and even alcohol companies has always to have a lady that is full of curves in order to sell their products. Não sei se você já percebeu, mas as empresas que trabalham com bebidas alcoólicas e também com cigarros sempre colocam uma mulher com um corpo bem desenhado para fazer suas propagandas e os seus comerciais. The ladies were downsized as sex kittens. Então, The ladies were downsized as sex kittens. Então ela se apresenta ali com todos aqueles seus itens sexuais para os homens. Do you understand that in Portuguese? Eu não sei se é esse o termo em português. Those who understand English, that sounds funny. Porque é uma frase que ela falou que é mais tem um gracejo na cultura americana. Because that's the way the world looks at the ladies. Porque é dessa maneira que o mundo e que os homens olham para as mulheres. The world looks at the ladies as only bodies. O homem e as pessoas do
para as mulheres apenas como um corpo. that is intended to go to bed. E a intenção deles é apenas levá-las para a cama. But that is not the plan of God for our lives. Mas esse não é o plano e o projeto de Deus para as nossas vidas. The Bible said in Jeremiah 29 verse 11 A Bíblia diz em Jeremias 29, versículo 11, that God has a plan and purpose for us. que Deus tem um plano e Ele tem um propósito para nós. Let's go there. Let's read the entire verse. Vamos ver o que está aqui nesse versículo. In Jeremiah 29 verse 11 to 12, Aqui em Jeremias 29, versículos 11 e 12. for I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Versículo 11 de Jeremias 29. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Everybody say with me, God has a plan and purpose for my life. Diga todos comigo assim: Deus tem um plano, e um propósito para a minha vida. Say it again, God has a plan and purpose for my life. Diga novamente: Deus tem um plano, e um propósito para a minha vida. And the plan and purpose of God is being known to us the more you walk with the Lord. E esse plano e esse propósito de Deus para as nossas vidas, ele passa a ser conhecido à medida que você caminha mais com Deus. I have spoken to so many ladies, and after sometimes the conference, they will email me or talk to me about some problems. Depois de muitos congressos de mulheres que eu prego, eu recebo muitos e-mails de muitas delas que querem falar comigo por e-mail. They will tell me that I am almost soaring in the Spirit of God, but I can feel that something is pulling me down. Algumas delas falam assim que elas sentem a sua vida no âmbito espiritual, elas buscando as coisas do alto, mas é como se tivesse algo que as puxam para baixo, que as puxam de volta. Because the Bible said there are sins that we can commit that can produce impurity in our spirits. Porque a palavra de Deus diz que há pecados que nós cometemos que produzem impurezas no nosso espírito. And sexual sin produces impurity in our spirits. E o pecado sexual também produz a impureza no nosso espírito. When a man and a woman who is not married, Quando um homem e uma mulher que não são casados, when their bodies come together, quando eles têm um relacionamento sexual, you form a physical bond with the person. ali é formada uma ligação entre aquelas duas pessoas. And then your mind will start to store the memory of the sexual activity. E a memória da pessoa começa a ficar ligada, conectada com aquela atividade. And then your emotion will start to be connected with the other person. E a sua emoção também começa a ficar conectada com aquela pessoa. That's why after sex, Por isso que depois de um relacionamento sexual, even the two of you have separated physically, mesmo que as duas pessoas se separaram, cada uma foi para um lado, your mind still retains the memory of the sexual activity. a sua mente continua ativada com aquela atividade. And if the relationship is broken, E quando um relacionamento é quebrado, it creates pain and heartache in your emotion. aquilo cria dor nas emoções da pessoa. The world calls that you have a broken heart. E a Bíblia fala, desculpe, o mundo chama isso da pessoa com o coração partido, um coração ferido. Sometimes the heart can be so broken that you are crying without knowing it that you're crying. Às vezes há pessoas com o coração tão ferido que são pessoas que choram sem saber por que estão chorando. Because your heart was shattered, Porque são pessoas que têm um coração que foi ferido brought about by a broken relationship. por causa de relacionamentos que foram prejudiciados. But what you do not know is this, Mas o que vocês não sabem é o seguinte: that when you have a sex with a person who is not your husband, quando uma pessoa tem um relacionamento com aquela pessoa que não é o seu esposo, and then that relationship broke up, e esse relacionamento depois não vai adiante, part of you goes with the person, parte de você vai com aquela pessoa, and
part of the person is still with you. E parte daquela pessoa fica com você. So even though the person is no longer in your life, Então, ainda que aquela pessoa não está mais na sua vida, I move on with my life. você agora segue a sua vida e o seu caminho. Part of the person is still with me. Parte daquela pessoa continua comigo. Sometimes, in order to forget the memory of that relationship, E algumas vezes, para você esquecer as memórias daquele relacionamento, a person will rebound to another relationship a pessoa acha que para ela esquecer de tudo aquilo, ela tem que entrar em um outro relacionamento. just to forget the previous relationship. Para poder esquecer daquele relacionamento anterior. But because there was fornication in that relationship, Mas porque houve o pecado da fornicação no primeiro relacionamento, when they move on to the next relationship, quando aquela pessoa entra em um novo relacionamento, the tendency is to fornicate again. a tendência e a probabilidade é de haver a fornicação novamente. Because you already have learned the pleasures of sex. Porque a pessoa ela já aprendeu os prazeres da área sexual. However, ladies, you don't have to repeat the pattern. Entretanto, nós não temos a obrigação de repetir esse erro. You can stop. Nós podemos parar em um certo ponto. How do we start in stopping? E como é que a gente começa fazendo isso? After you have broke up in a relationship where there was sex, Depois que você terminou um relacionamento onde houve relacionamento sexual, you need to make up in your mind to walk in sexual purity. você precisa fazer uma decisão na sua mente para andar em pureza sexual. Because every time you have sex with another E person, cada vez que você tem relação sexual com outra pessoa, part of that person goes with you, parte daquela pessoa entra em você, part of the person's personality comes to you, parte da personalidade daquela pessoa vem para você, the spirit of that person comes to you, parte do espírito ou dos espíritos que estão naquela pessoa vem para você. and if your lover has other sexual partners before you, E se aquele parceiro sexual teve outros relacionamentos sem ser com você, all the spirits of our former lovers also comes to you. tudo que é espírito que ele estava relacionado com amantes ou outras mulheres também passa a entrar na sua vida. And if those spirits are not removed from you, E se esses espíritos não forem removidos da sua vida, it will oppress your mind. isso começa a oprimir a sua mente The sexual activity will manifest in your dream. e aquelas atividades começam a se manifestar em sua mente, em sonhos. You will find yourself in E marriage, você pode se encontrar em casamento, but in the sex during marriage, mas durante aquele relacionamento sexual no seu casamento, your mind still goes with your former lover. a sua mente pode ficar te puxando de volta para relacionamentos antigos. That condition is what you call soul and spirit ties. Essa condição é o que nós chamamos de amarras da alma e do espírito. The soul and spirit ties needs to be broken. Essas ligações ou amarras da alma e do espírito precisam ser quebradas In the mind, na mente, in the emotion, nas emoções, in your no spirit, seu espírito, and we also need to break the memory of the touch e você também precisa romper com as memórias dos toques that was stored in your body que vieram ao seu corpo in that relationship. durante aquele relacionamento. Sometimes in the desperation of people Mas muitas vezes, no desespero de muitas pessoas, to walk away from the memory of their former relationship, para se livrar, a pessoa tenta se livrar daquelas lembranças daquele antigo relacionamento. they go into a rebound relationship hoping to forget everything that had As happened, pessoas acham que se envolver em outro relacionamento é a solução para esquecer tudo aquilo. only to find out that the memory of the past is still in the present. Mas depois você acaba descobrindo que essas memórias do passado ainda continuam no presente. That's why the Bible said we need to get rid of the defilement of the flesh and spirit, É por isso que nós lemos em Coríntios que nós temos que nos livrar de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, and seek to walk in the anointing of e holiness. andar na unção da santidade de Deus. Okay, we are living in a day and age Nós estamos vivendo uma época where there is so much sexual sin. onde há muito pecado sexual. People doesn't know where is the boundary anymore. As pessoas não sabem quais são as suas limitações, quais são os limites. And sometimes the culture will tell us E muitas vezes a nossa cultura, de onde that vivemos, everyone is having sex anyway without being married. as culturas de onde vivemos falam, mas e as pessoas têm relacionamentos sexuais, isso não é problema. So why don't we have sex too?
Então, muitas vezes, muitos cristãos acham que isso não tem problema. If you are going to buy the lie of the enemy, Mas se você acreditar ou comprar essa mentira do diabo, you are going to fall into sexual sin. você vai acabar caindo nesse pecado. And the more you are into sexual sin, E quanto mais você entra nesse pecado sexual, the lesser is the appetite of the man to marry you. The lesser is the appetite of the man to marry you. quanto mais você entra nesse pecado sexual, menos você tem a chance de ter um bom casamento, de um homem ter um interesse verdadeiro por você. Once you have already given everything before marriage, Quando você é uma pessoa, ou aquelas pessoas que já antes do casamento já entregaram tudo o que tinham, you are at the mercy of the man to marry you. você fica dependendo, fica à mercê de homens que queiram um dia casar com você. Because in the mind of the man, Porque na mente de homens, I already get what I need to get from you, eles acham assim, eu já consegui aquilo que eu queria de você. so why should I marry you? Então, se eu já consegui o que eu queria, por que eu devo casar com In a você? situation like that, Em uma situação como essa, you will not find commitment in the relationship. mesmo você estando em um relacionamento, aquele homem não tem um compromisso verdadeiro. So even though you live in one house together, Então, mesmo vocês morando debaixo do mesmo teto, the sex will not bind the two of you. aquele relacionamento sexual não consegue conectar vocês dois. Because in the mind of the man, I can move out of this relationship anytime. Porque na mente daquele homem, ele acha que pode sair desse relacionamento a qualquer momento. Because there is no marriage that would make me responsible to you. Porque não houve uma responsabilidade com o casamento. This is the reason why a lot of men wants convenience in relationship. É por isso que muitos homens procuram o que é conveniente para ele no relacionamento. Because in their mind, if they can get what they want, Porque na mente deles, se eles obtiverem aquilo que eles querem, why do I need to marry you? por que eles dizem, por que eu preciso casar com você? Ladies, I want you to understand the difference between love and lust. Irmãs, eu quero que vocês aprendam a diferença entre amor e uma paixão ou um desejo carnal. Say with me, love and lust. Diga assim comigo, amor, desejos carnais. Lust is not love. Desejos carnais ou impulsos não é amor. If the person wants sex, that's lust. Se uma pessoa ela só quer sexo, isso é desejo carnal, isso é um impulso. And once the lust is satisfied, E quando aquele desejo carnal é satisfeito, it would easily run out. It would easily run out. ele facilmente vai entrar na vida da pessoa, a pessoa vai estar sempre querendo mais. Only love stays. Mas somente o amor verdadeiro é que permanece. Lust never satisfies. Porque os desejos carnais, ele nunca vai satisfazer verdadeiramente e completamente a pessoa. Eventually, lust will lose interest in you. Porque o desejo carnal e os impulsos carnais chega um momento em que ele perde o interesse pela pessoa. But love figures out on how to please the person. Mas o amor é aquele que sempre está procurando como agradar a pessoa. Love seeks to honor the O person. amor sempre procura honrar a pessoa. Love seeks to elevate the other O person. amor sempre procura elevar a outra pessoa. There is respect in love, Há respeito dentro do amor, but in lust you are only being used. mas no desejo carnal as pessoas são apenas usadas. In a state of lust, E nessa fase, ou nesse momento de desejos carnais, you will be considered as an object, você é considerada como um objeto a sex kitten. ou como um item sexual. But I am telling you, ladies, Mas eu falo para vocês, but once you fill up this body with the power of God, quando você recebe o poder de Deus, enche o seu corpo do poder de Deus, and you allow the anointing of the Spirit of God to fill you up e você permite a unção do Espírito Santo encher a sua vida and to overflow from you, e a transbordar de você, your conversation will become different. a sua conversa passa a ser diferente. And if a lustful man is only interested with you for sex, E quando porventura apareça um homem com interesse sexual, once you start talking quando você começar a conversar com ele, and your conversation is full of the anointing of the Spirit of God, e só na sua conversa, no seu palavreado já é cheio da unção de Deus, and your conversation is full of God, e é só na sua conversa, já é uma conversa cheia da presença de Deus, you are going to drive away those men who are only after you for sex.
Você acaba expelindo esses homens sem saber, e eles acabam não tendo interesse. Because there are so many men who will call you, Porque existem muitos homens que às vezes ligam para você, who will call you every day, que pode ligar para você todo dia, who will text you every 5 minutes, que pode mandar uma mensagem de texto a cada 5 minutos, who will send you an email on Facebook, que pode mandar um texto para você pelo Facebook. and you might think that the man is in love with you. Você pode achar que esse homem está apaixonado por você, que ele te ama. But because there are so much sex already in this world, Mas porque existem tanto pecado sexual nesse mundo, sometimes what they are looking from you is only to fix their itch. muitas vezes o que ele está querendo é apenas satisfazer a sua ferida ou a sua necessidade. Can I speak that in this crowd? Posso continuar falando sobre isso? You thought it's love, Então às vezes nós achamos que é amor, but they are trying to fix their itch. mas na verdade ele só está tentando consertar o seu problema. Because you had so much sex in the past already. Porque às vezes são pessoas que já tiveram muito envolvimento sexual no passado. Because if sex is already your habit, Porque se aqueles relacionamentos já foi um hábito na vida daquela pessoa, once it's removed from you, quando aquilo é removido da vida de você, you will start to look for it. você começa a buscar, a procurar isso novamente. Because you already know the sexual pleasure coming from sex. Porque a pessoa já está envolvida com o prazer sexual que é encontrado no That's relacionamento. why ladies, you need to be slow. You need to be slow. You need to be slow. É por isso que nós precisamos, as mulheres, nós precisamos ser calmas, ser tranquilas, não acelerar as coisas. You don't just jump to any man who shows interest to you. Você não pode aceitar a primeira proposta do homem que está interessado em você. You need to wait on God, Você precisa esperar em Deus, and you need to pray to God. você precisa orar a Deus Ask the Lord if this man is worth considering after all. e perguntar para Deus se esse homem é digno de você considerar um relacionamento com ele. Receive a clarity from the Lord. E você precisa receber uma claridade de Deus. Don't just go with a beautiful face. Não se atrai apenas por um rosto lindo. Don't just go with a muscular body. Não se atrai apenas pelos músculos do corpo. Don't just go with a man who is a smooth talker. Não se atrai apenas por aquela voz suave e educada. Don't just go with a man who is full of money in his Não pockets. fique atraído apenas por aquele homem que tem muito dinheiro no bolso. Try to find out who is this person. Procure encontrar e descobrir quem é essa pessoa. Ladies, can I talk to you something? Irmãs, eu posso falar algo para vocês? If you can make a man talk, Se vocês fizerem um homem falar, you have done a good job. vocês fizeram um bom trabalho. You hear me? Entenderam? Because man doesn't want to talk. Porque o homem, ele não é de falar muito. They want to do something with their arms. They want to do something with their arms. O homem é mais de movimentos musculares com o seu corpo, com o seu braço. They want activity. O homem gosta de atividade. That's how God made them. Essa é a maneira que Deus criou o homem. But you were created by God to talk. Mas as mulheres foram criadas por Deus para falar. So if you can make a man talk, Então, se você, mulher, conseguir fazer um homem falar, you have done a good job. você fez um bom trabalho. That's why. When a person is interested with you, Quando uma pessoa se interessa por você, don't go to bed with the person. você não pode ir para a cama com aquela pessoa. Make the person talk. Faça primeiro aquela pessoa falar, conversar. Over at the phone. Fale e converse pelo telefone. You need to find out what is the plan of God for his life. Você precisa descobrir qual é o plano de Deus na vida dele. You need to find out where he is going in this life. Você precisa descobrir qual a direção que ele está seguindo nessa vida, para onde ele está indo. You need to extract an information that why are you interested with me in the first place? Você precisa fazer uma pergunta bem clara: por que você realmente está interessado em mim? Who was the last person that you dated? Quem foi a última pessoa que você namorou? What had happened to that O relationship? que aconteceu com esse relacionamento? Por que não foi adiante? And ask the person, did you live together without marriage? Pergunte para ele: você morou com aquela pessoa, dormiu com essa pessoa antes do casamento? And then go more invasive. E seja mais intrometida. Ask the person, how many women did you sleep in the past? Pergunte para ele com quantas mulheres ele já dormiu. I am telling you this,
aí eu vou ensinar uma coisa para vocês. Quando vocês começarem a fazer as perguntas certas, you are going to filter those people that are serious and not serious. você vai começar a filtrar quem são aqueles que são sérios e os que não são sérios. And those who are after you for sex, E aqueles que estão em busca apenas de sexo, they will start to move away from you eles começam a partir de então a se afastar de você. because they notice that you are a woman of substance. Porque eles vão entender que você é uma mulher de substância, de conteúdo. Because men will know it. Porque o homem sabe, If you are one person that can easily be tickled like que that, se você é uma pessoa que pode ser facilmente conquistada, and in one touch like this, you can go to bed together. e se ele sabe que você é uma pessoa que com apenas um toque a pessoa já vai para a cama, If he did not get you without any e efforts, se ele consegue o que ele quer sem fazer nenhum esforço, he can also abandon you anytime. esse homem ele vai saber que ele pode também te abandonar a qualquer momento. But once you start to ask the right question, Mas quando você começa a fazer as perguntas certas, you are beginning to distinguish and identify the quality of that person. você vai começar a distinguir a qualidade da pessoa. And then you will determine if this person is the right man for E you. você vai acabar concluindo se essa pessoa é a pessoa certa para você ou não. When I moved in the United States in 1999, Quando eu me mudei para os Estados Unidos em 1999, you know, I was pursued by 3 Americans as soon as I get there. eu fui assediada por 3 americanos assim que já cheguei nos Estados Unidos. And they are all believers in the Lord Jesus E Christ. todos eles, os 3 que tinham interesse em mim, todos eles eram crentes, eram pessoas, eram cristãos. And I prayed to God, which among them should I marry? E eu orei a Deus e falei, Deus, qual desses deve ser aquele com quem eu devo me casar? And you know, I waited on God. E então eu esperei em Deus. And even before I reached that point of decision, E até mesmo antes de chegar ao momento da minha decisão, I have been waiting on God for the right man already for the last 8 years. I have been waiting on God for the right man for the last 8 years. eu já estava orando e esperando em Deus a pessoa certa pelos últimos 8 anos. I did not just go out to any man. Então eu não tinha esse costume de sair com qualquer pessoa, com qualquer homem. When eventually the Lord showed to me that my husband is the man that I should marry, E quando chegou o momento onde o Senhor falou comigo, me mostrou o homem com quem eu deveria me casar, I was very cautious of that decision. I was very cautious of that decision. Very careful with the decision. mesmo quando eu senti uma direção de Deus para casar com aquela pessoa, eu fui muito cautelosa com a minha decisão. Because my husband was divorced already. He has a marriage in the past that did not succeed. Porque essa pessoa já tinha tido um divórcio no passado, um casamento que não foi bem sucedido. And he had been divorced for the last 10 years. E ele já estava divorciado há 10 anos. And I have never been married. E eu nunca tinha sido casado. And I took care of myself. E eu era uma pessoa que me preservava, eu me cuidava. And I told my husband, Então eu falei para o meu esposo, I said, I want you to talk to my mother. eu falei, eu quero que você converse com a minha mãe, Because I want my mother to give me a feedback if you are the right person. porque eu quero ouvir a opinião da minha mãe, o que é que ela vai dizer acerca de você, se você é uma pessoa certa. Because you know, sometimes like this, Porque muitas vezes, irmãs, we don't want our parents to be involved with our romantic a decisions. gente não quer que os nossos pais se envolvam com as nossas decisões nessa área. We don't want our parents to cross that boundary. A gente acha assim, os nossos pais não devem cruzar esse limite. And especially if you're already in love with the person. Especialmente quando você já está apaixonada pela pessoa. Who cares what mommy or daddy say? Quem quer se importar com o que o pai ou sua mãe vai dizer? I will go with the person. Então a pessoa já decide, eu já estou com essa pessoa. But I have read in the Bible, Mas eu li na Bíblia that if you honor your mother and your father, que se você honrar o teu pai e a tua mãe, it will be well with you in the land. você irá bem, será bem sucedido aqui nessa terra. So I told my future husband, Então eu falei naquela época com o meu futuro esposo, I said, you are going to meet my mother and you'll talk to my mother. eu falei, eu vou marcar um encontro para você conversar com minha mãe, converse com a minha mãe. Well, the feedback of my mother will determine if I will marry you. E eu aguardei uma resposta da minha mãe, e para dali eu tomar a minha decisão se eu me caso com você ou não. If my mother doesn't like you, Se a minha mamãe não gostar de você, we could not go out. a
A gente não vai poder sair nem para jantar. Okay? Certo? And I told them because my dad is not here in the United E States. eu falei para ele, porque o meu pai não mora aqui nos Estados Unidos. If you pass my mother, Então, se você passar no teste da minha mãe, the last stage will be my father. o próximo estágio vai ser o teste do meu pai. My father has to like you too. Porque o meu pai também tem que gostar de você. And if my father will not like you, E se o meu pai também não gostar de você, we could not go out together. a gente não vai poder sair nem para jantar. Because the Bible said if we honor our mother and father, it will be well with us in the land. Porque há uma promessa na Bíblia de que quando a gente honra o nosso pai e a nossa mãe, nós vamos ser bem-sucedidos aqui nessa I terra. just told my husband, Então eu falei para o meu esposo, my future husband, que o meu futuro esposo na época, sorry, I just believe in the word of eu God. falei, me desculpe se vai ser assim, mas eu creio na palavra de Deus. Because people can lie to me, Porque pessoas podem mentir para mim, but the word of God does not lie to mas a me. palavra de Deus ela nunca mente para mim. You can say anything you want, Você pode dizer o que você quiser, and I can believe in a lie, e eu posso até crer em uma mentira. thinking it is the truth. Thinking it is the truth, Então você, para me conquistar, pode falar uma mentira e eu posso aceitar aquilo achando que é a verdade. but actually it's a lie. Mas na verdade o que você está falando é uma mentira. So I will go with the word of God. Então eu quero permanecer na palavra de That Deus. if I will honor my mother and father, Então nessa questão, nesse assunto, se eu honrar o meu pai e a minha mãe, it will become well with me. vai estar tudo bem comigo. So my husband started to meet my mother. Então o meu futuro esposo foi se encontrar com a minha mãe. My husband started to have dinner with my E mother. ele começou a ter reuniões ali e a jantar com a minha mãe. My husband started to have a long conversation with my mother. E aquele futuro candidato começou a bater papos de horas com a minha mãe. I allowed my future husband to spend more time with my mother. E no início eu deixava ele passar mais tempo com a minha mãe do que comigo. And eventually my mother came back to me and said, E chegou o momento onde a minha mãe veio para mim he said, I don't see anything wrong with this e man. ela falou, eu não consigo ver nada de errado com essa He seems pessoa. to be like a very good man. Parece ser um homem muito bom. And my mother asked me this question, do you love E him? a minha mãe que fez a pergunta, mas você o ama? And I told my mom, the love is not the question. Eu falei, mãe, amor não é a questão agora. My question is, do you like him? A pergunta que eu quero saber, a senhora gostou dele? And my mother said, I like him for you. E minha mãe falou, eu gostei dele para você. And I told my mother, therefore I can like him too. Então eu falei, se a senhora gostou, então eu vou gostar dele também. And I told my mother, now can you recommend him to daddy? Aí eu perguntei para minha mãe, a senhora agora pode recomendar ele para falar com meu pai? And my mother said, don't worry, I will talk to your dad. E aí a minha mãe falou, não se preocupe, eu vou conversar com o seu pai. And my mother talked to my E a dad minha mãe conversou com meu pai, that there is this person, an American man who is interested with their daughter. que havia um certo americano, uma pessoa que estava interessado na filha dele. And then my dad said, so what do you think about the man? E o meu pai perguntou logo para minha mãe, o que é que você acha desse homem, desse candidato? And my mother said, he sounds to be like a very good person and a very solid Christian. Aí minha mãe falou para meu pai, ele parece ser uma boa pessoa, parece ser um cristão bem convicto, um cristão compromissado. And my father asked my mother, does our daughter like him? Aí o meu pai perguntou para minha mãe, e a nossa filha, gosta dele? And my mother said, as long as I like him, she will like him. Aí minha mãe respondeu para o meu pai, enquanto eu gostar dele, ela vai gostar dele também. And my mother said, it's okay, you can go out with him. Então a minha mãe, ela deu um sinal verde e falou, você pode agora sair para conhecê-lo melhor. Okay? Certo? I only went out with my husband for a few weeks. E eu saí com ele por algumas semanas. And he asked me right away for marriage. E logo ele me pediu em casamento. And I said to myself, E eu falei comigo mesmo, why do you want to marry me right away? por que você quer casar comigo assim tão depressa? You know what is his answer? Sabe qual foi a resposta dele? Because a woman like you with that value is very hard to come by these days. E ele falou para mim assim, porque uma mulher com seus valores está muito difícil de se achar hoje em dia.
And he said, I will not give any other person a chance to get you. E eu falei para ele, ele falou para ela, eu quero casar logo com você porque eu não quero dar chance para mais ninguém se casar com você. Because next week might be too late. Porque talvez semana que vem já seja tarde demais. And I told them, you are not yet off the hook. You're not yet off the hook. I'm not yet finished with you. E eu falei com ele, mas você ainda não passou todos os testes. Because you have been married before. Porque você já foi casado antes. And you know what? If you have sex before, Então você já teve relações sexuais antes. there is a possibility that you have a sexually transmitted disease. Há uma possibilidade de que talvez você tenha uma doença sexualmente transmissível. And the worst thing is you have AIDS. E pior ainda, você pode ter AIDS, eu não sei. You say, I value my life Então eu estava valorizando a minha vida and my walk with God. e a minha caminhada com Deus. I don't want to know it at the wedding night from you that you have a sexually transmitted disease. Eu não quero descobrir no dia da lua de mel que aquela pessoa tem uma doença sexualmente transmissível. It's too late to back out. I'm married to you. Porque se você descobrir isso no dia da lua de mel, já é tarde demais para você reverter o quadro. So I told my husband, you need to give me a medical report that you are clean. Então eu falei, eu quero um relatório médico de que você está todo limpo. If you have a herpes or syphilis, Se você tem herpes ou sífilis, if you have gonorrhea or se AIDS, você tem gonorreia ou AIDS, I'm not gonna go out with you. eu não vou nem mais sair com você. Forget it that my mother likes E you. esqueça, mesmo a minha mãe tendo gostado de você. I don't want to be killed in the future by being married to you. E eu não quero ser morrer no futuro por causa desse casamento. But my husband said, I never sleep around. Mas ele falou para mim assim, eu não sou essa pessoa que dormia com mulheres, que tinha relações sexuais com outras He said, mulheres. my last sex was with my ex. Ele falou, minha última relação sexual foi com aquela que foi a minha ex-esposa há 10 anos atrás. But I told my future husband, Então eu falei com ele, meu futuro esposo, people can lie, eu falei, mas mesmo assim pessoas podem mentir. but evidence does not. Mas o teste do médico não mente. I need an evidence. Mesmo assim, você falando a verdade, eu quero o teste médico. So you have to go and get examined. Então você vai precisar procurar um médico e ser examinado. I need a medical report that you are clean. Eu quero um relatório médico de que você está em dia. Praise God. Glória a Deus. My husband came back 2 weeks later. My future husband came back 2 weeks later. Então meu futuro esposo voltou para falar comigo 2 semanas depois. Are you having fun with the story? Vocês estão gostando da história? When I did this during the time, Quando eu fiz isso naquela época, because I just honored the word of God. porque eu estava querendo honrar a palavra de Deus. I did not realize it, that God will make me speak one day in front of so many people. Eu nem imaginava naquela época que um dia Deus iria me levantar para falar a palavra dele diante de tantas pessoas. And tell so many people about my walk of purity. E eu nunca imaginava que um dia Deus iria me usar para dar esse testemunho para tantas pessoas. No one taught me that. E ninguém me ensinou isso. My parents never taught me about purity. E meus pais nunca me falaram nada acerca desse assunto. Even in our church, no one taught about Até purity. mesmo na igreja onde eu cresci, ninguém nunca tinha falado sobre esse assunto. Aren't you blessed today you are hearing about purity? Mas quem está sendo abençoado hoje em ouvir uma mensagem sobre pureza? My husband came back 2 weeks later Aí o meu marido voltou 2 semanas depois and he showed to me the medical report e ele me mostrou o relatório do médico. that he is clean. E com o relatório médico ele estava tudo ok, tudo em dia. He has no AIDS. Ele não tinha AIDS, He has no não syphilis. tinha sífilis, He has no não gonorrhea. tinha gonorreia, He has no herpes. não tinha herpes. So it sounds like he passed the test on the physical level. Então ele agora passou no teste físico. So he asked me, can I marry you now? Aí ele perguntou, agora podemos nos casar? So I said, oh, we're not finished Eu yet. falei, calma, o teste ainda não acabou. I said, I need to talk to at least 3 pastors Eu preciso agora conversar com pelo menos 3 pastores. to teach me about what they say about divorce. Eu quero conversar com os pastores para saber o que eles ouvem, o que eles vão falar acerca de divórcio. Because you see, I have never been married. Porque eu nunca fui casada. And you were already E married. você é um homem que já foi casado. And you have already a past sex life. Então você já teve uma vida sexual no passado. And I don't want you to demand from me what you did to your ex when you have sex together. Então eu não quero que
você exija de mim aquilo que talvez você teve no passado. Because you are coming into a new marriage. Porque agora você está entrando em um novo casamento. And the Bible says E a Bíblia diz that we need to make the marriage bed pure. que nós precisamos santificar o leito. O leito deve ser sem mácula. So whatever you did with your ex in your marriage before, Então, o que quer que seja que você tenha feito no seu passado, no seu casamento anterior, I don't want you to demand it from me eu não quero que você venha exigir de mim. because I'm a different person Eu sou uma pessoa diferente. and this is a different marriage. Então, este casamento será um casamento diferente. So I went to 3 pastors Então, eu procurei 3 pastores. and I asked each one of them Eu conversei, perguntei para cada um deles. what they think of marrying someone who had been married in the past who is now divorced. Desculpe, ela procurou 3 pastores para perguntar a opinião deles, o que é que eles achavam sobre ela se casar com um homem divorciado. And I really get good advices. E aqueles 3 pastores me deram bons conselhos, Because at the time, I did not believe in my heart that I could marry a divorced person. porque naquela época eu tinha o meu coração fechado para isso e eu achava que eu não poderia casar com uma pessoa divorciada. In fact, at one point in my walk with God, I told the Lord, E de fato chegou a um tempo onde eu perguntei para Deus, I said to God, Lord, are you running out of a good man who is not married? Are you running out of a good man who is not married? I told the Lord, are you running out of a good man who is not married? Why is it that you're sending me someone who had been married before? aí eu fiz a segunda pergunta para Deus, Deus, será que o seu estoque de homens que nunca foram casados acabou? Por que o Senhor vai me mandar um que já foi casado? Because I told the Lord, look, I'm single, I have never been married. I deserve to be married with someone who had never been married before. Então eu entrei em oração com Deus e comecei a falar, Deus, eu nunca fui casada, por que eu vou ter agora que casar com uma pessoa que já foi casada? So are you running out of that good man who had never been married in the past? Aí eu falei, Deus, será que o estoque terminou de homens que nunca foram casados no passado? And the Lord had spoken to me E o Senhor falou ao meu coração, that I am a God of a second chance. Deus falou para mim assim o seguinte, eu sou um Deus de uma segunda chance. And the Lord had spoken to me so clearly Então o Senhor falou comigo claramente, that this is your Boaz, he is a good man. Deus falou para mim o seguinte, esse é o seu Boaz, ele é um bom homem. You know, in the book of Ruth, Ruth was married to Boaz. Você lê no livro de Ruth, que ela se casou com Boaz. And the Lord said, this is your Boaz, this is a good E man. o Senhor falou ao meu coração que aquele era um Boaz na minha vida. And I told the Lord, I do not trust this man, but I trust you, Lord. E eu falei para Deus, Deus, mas eu não confio plenamente nesse homem, mas eu confio no Senhor. If this marriage will screw up, it's your fault, God. Eu falei, Deus, e se eu tiver problemas nesse casamento, a culpa vai ser do Senhor. So eventually I got the signal of 3 pastors that said, yeah, you go ahead, you married, because, you know, that marriage was already broken by law a long time ago. E aqueles pastores conversaram comigo, ele falou, você está livre se você quiser casar com ele, porque aquele casamento foi desfeito, aquele casamento foi, no mundo espiritual foi desfeito há muito tempo atrás. And I asked the pastor, but I said, the Bible said, you could not remarry unless in cases of adultery. E eu perguntei para o pastor, eu falei, pastor, mas a Bíblia fala que eu não posso me casar com uma pessoa divorciada, a menos que seja por causa de adultério. So I went back to my future husband. Então eu voltei de novo para falar com o meu futuro esposo. I said, the Bible said, you could not remarry unless there is adultery involved. Aí eu perguntei para ele, eu falei, a Bíblia diz que você não pode se casar novamente, a menos que o seu casamento foi desfeito por causa de adultério. So what had happened to your relationship in your previous marriage? Aí eu perguntei para ele, o que foi que aconteceu no seu casamento passado? And he started to tell me the story Ele começou a me contar a história. that he said, my ex-wife Ele falou, minha ex-esposa, did not tell me that she was pregnant with another person ela não me contou a verdade que ela já estava grávida de outra pessoa. when I married her. No dia que eu me casei com ela, eu só descobri já depois de casado. I only have known that she's pregnant with another man E eu só fui descobrir que ela estava grávida de outro homem weeks after the marriage, semanas depois de casado. and I felt betrayed. Então eu me senti traído. And my ex-wife, E ele falou a minha ex-esposa, in order to save that marriage, para tentar salvar aquele casamento, killed the baby by abortion. ela provocou um aborto e cometeu um aborto com aquela criança. And he said, my first marriage
Então ele falou assim, o meu primeiro casamento was very wrong to begin with. foi um casamento que já tinha começado errado. There was betrayal to begin with. Porque houve traição antes mesmo dele começar. Nothing was right in the first day. Na verdade, o meu casamento no passado não foi certo desde o primeiro dia. That's why it did not last. É por isso que o meu casamento não durou muito tempo. And even after we got our divorce, E mesmo depois que nós nos divorciamos, I still tried to win her back to me. ele falou que tentava, às vezes ele tentava conquistá-la de volta. To win her back. Yeah, even after the divorce, she still tried to pursue his ex-wife back to him. Ele falou que mesmo depois de divorciado, ele tentou várias vezes reconstruir o casamento, recomeçar novamente. But he doesn't want any of me because he already moved on to a new relationship. Mas ela já não tinha mais nenhum interesse porque ela já estava em outro relacionamento. She started living with another man. Ela já estava morando com outro homem. That's why if you look at it from the eyes of God, É por isso que se a gente analisar aos olhos de Deus, there is also a Bible verse on that on Jeremiah chapter 3. há também um versículo que fala sobre isso lá em Jeremias capítulo 3. That if a person already sleeps around with another person, Se aquela pessoa é uma pessoa que já dormiu com outras pessoas, don't allow them anymore to come back to you, não permita aquela pessoa voltar de volta, because the impurity and corruption will also be given to you. porque aquela impureza e a corrupção que ele semeou, ela semeou lá fora, vai ser trazida para você. So my husband moved on. Então por isso que o meu, naquela época, futuro esposo, ele seguiu a vida dele adiante. 10 years later we met, E 10 anos depois foi que eu o conheci. and it's in the period of 10 years, E foi nesse período de 10 anos que ele estava divorciado. I never dated any lady, Ele falou que nesses 10 anos ele nunca tinha namorado com I ninguém. never go out to anyone Ele nunca tinha saído com ninguém. until you came into my life. Até você aparecer na minha vida. And my husband said, you are my Rachel. E ele falou assim para mim, você é a minha Raquel. Remember Jacob has 2 daughters, did you have Leah and Rachel? Lembra que já Laban has 2 daughters, Leah and Rachel. Labão tinha 2 filhos, que era Raquel e Lia. Leah was given first to him in marriage, A primeira esposa, Lia foi dada primeiro a Jacó. and eventually Rachel was the one that Jacob loved. E a segunda esposa foi Raquel, aquela que Jacó amava. And married Rachel, the one that he loves. E ele acabou também casando com Raquel, aquela que ele amava. And my husband said to me, E o meu futuro esposo falou para mim, you are my Rachel. você é a minha Raquel. You came at the right time. Você veio no tempo certo. I waited for you. Eu esperei por você. I prayed to God to give me a wife. Eu orei a Deus para que ele me desse uma esposa. And he said, I put my life into proper order. E ele disse, eu coloquei a minha vida em ordem, eu me guardei para isso. I don't have any debts. E ele falou assim, eu não tenho nenhuma dívida nessa área. You know, ladies, it's very important to marry someone with no debts. Então é bom você, não dívida nessa área, ele falou de dívidas na área financeira. Então é bom vocês também procurar analisar essa área, não entrar em relacionamento com pessoas com dívidas financeiras. I'll say that again. It's very important to marry someone with no Eu debts. vou repetir, é muito importante você se casar com uma pessoa que não tenha dívidas. Say with me, no debts. Diga assim comigo, sem dívidas. Because you don't want his debt to become your debt. Porque você não quer que os débitos dele passem a ser o seu débito. You don't want to start in a marriage Quando você iniciar um casamento, being chased by your debtors. Being chased by your debtors. You don't want to start in a marriage being chased by your debtors. você não quer começar um novo casamento ou se casar já sendo perseguida por dívidas do seu esposo. Because you married someone who has a lot of debt to other people. Porque talvez você já entre em um casamento com uma pessoa que já tem dívidas com várias outras pessoas. Because if you marry someone who has a lot of debts, Porque você se casando com uma pessoa que tem muitas dívidas, that debt will become your debt too. aquelas dívidas passaram a ser suas dívidas também. Okay, so tell your neighbor, no debts. Então fala para a pessoa do seu lado, sem dívidas. And my husband said, I am in a position where I cleared out everything. I have no debts. E então meu futuro esposo, o candidato, ele falou para mim, a minha vida está toda limpa, eu não tenho dívida nenhuma. Because eventually I know I'm gonna get married. Porque eu me preparei para esse momento, porque eu estava me preparando, orando para me casar. So my husband said, are you going to marry me now? Aí então, o meu futuro esposo falou para mim,
Já estou pronto para casar com você? You are my Rachel. Você é a minha Raquel. I said, not yet. Aí eu falei para ele, ainda não. I will be asking my uncle who is an attorney. Aí eu fui conversar com um tio meu que é advogado. And my auntie who is a doctor. E meu tio que é advogado e uma tia minha que é médica. I will ask them to fly from California to New York. E eu pedi para que eles tomassem um avião lá da Califórnia, onde eles moravam, e viessem para Nova York, onde To eles talk to you. somente para conversar com um candidato. Because he is an attorney. Porque o meu tio era um advogado. He knows how to litigate a person. Porque o advogado, ele sabe como encontrar as palavras certas e como descobrir coisas. If a person is lying, he will know it right away. Então, se uma pessoa estiver mentindo, é bem provável que o advogado descubra. Because my uncle is an attorney and he has so many clients. Porque o meu tio advogado era um advogado muito experiente, ele já tinha atendido muitos clientes. You know, I thank the Lord that my future husband didn't give up on me. E hoje eu dou graças a Deus que aquele candidato não desistiu de mim. I was just too much. Porque eu fui muito exigente. It was too much. Foi demais o que eu fiz com ele. So my attorney uncle flew to New York. Então, meu tio que era advogado pegou o avião e veio para Nova York. He brought his doctor wife with him. E veio com a esposa dele que era médica. And started to interrogate my future husband. Começaram a interrogar o meu futuro esposo. So they were like in an interrogation for 4 hours. E aquela interrogação, aquele interrogatório durou 4 horas de relógio. My husband was being interviewed like a criminal. E o meu futuro esposo, ele foi entrevistado como um criminoso. Because I told my uncle, Eu falei para o meu tio, my dad is not here to do this job. eu convidei o meu tio para fazer isso porque o meu pai não morava nos Estados Unidos. Então eu trouxe o meu tio para fazer o papel do meu pai. And because you are the one who is here in the United States, E eu falei para o meu tio porque você mora aqui nos Estados Unidos, you do the work of my dad by interrogating this man. você, meu tio, vai fazer o papel do meu pai entrevistando esse candidato. And I told my uncle, tell me what you think about him. E eu perguntei para meu tio, depois eu quero a sua opinião do que você achou dele. Do you think he is a good man to marry? Depois eu quero que você me diga se você acha que ele é um homem certo, um homem bom para com quem eu me case. So after 4 hours, Então depois de 4 horas de interrogatório, their interrogation was finished. aquele interrogatório terminou And my uncle said, e o meu tio falou: you have found a very good man. você encontrou uma pessoa muito boa. Do not be afraid. Não tenha medo. Marry him. Pode casar com ele. Okay? Certo? And I told my uncle, I have a problem. Eu falei, mas ainda tem um problema. Because I came to the United States Porque eu vim para os Estados Unidos, with a religious visa. eu moro aqui nos Estados Unidos, eu tenho um visto religioso aqui nesse país. I don't have a green card. Eu não tenho um green card. I am not an American citizen. Eu não sou ainda uma cidadã americana. I have to tell this man, Então eu preciso falar para esse I homem have to go back to the Philippines. que com esse visto eu sou uma pessoa que eu não posso ficar aqui, eu tenho que voltar para as Filipinas. And then he followed me in the Philippines. Então, se ele me seguir e for comigo para as Filipinas, And he can marry me in the ele Philippines. pode se casar comigo lá nas Filipinas. And I told my uncle if he can follow me there, Aí eu perguntei para o meu tio se ele poderia ir comigo lá nas Filipinas, then I know that he really wants to marry me. para que He really wants to marry me. se ele realmente estava interessado em casar comigo. So I told that to my future husband. Então eu falei para o meu futuro esposo. My future husband said, Aí o meu futuro esposo disse: don't worry, não se preocupe, we can fly together in the nós Philippines. vamos voar juntos para as Filipinas. And my uncle said, Aí o meu tio me falou, you don't even have to fly anymore to the Philippines. meu tio me orientou, você não precisa ir para as Filipinas. My uncle whispered to me, Aí o meu tio sussurrou no meu ouvido. he said, he passed your tests. Ele falou, ele passou no teste. Marry here in the United States. E meu tio estava me dando ali um direcionamento dentro da lei. Ele falou, você pode se casar com ele aqui nos Estados Unidos. And the immigration will change your religious visa to a green card. E quando você se casa com ele que é americano, a imigração americana vai trocar o seu visto. Eles tiram o seu visto religioso e vão te dar um cartão verde, que a gente chama do green. See, that's the blessing of having an attorney in the family. Então essa é a bênção e o privilégio de ter uma advogada na família. So the attorney
future husband. The attorney sat down with my future husband. Então meu tio, your uncle, My uncle, but the uncle attorney sat down with my future o husband. tio dela, advogado, sentou para conversar também depois esses detalhes legais com o meu futuro esposo. And he explained to him my immigration status. Aí o meu tio, como advogado, sentou com aquele cidadão americano e explicou para ele a minha condição como imigrante filipina. And he advised him what is the best step to do. E aí, como advogado, ele aconselhou aquele cidadão americano quais as melhores medidas que ele tinha que tomar para o casamento. And my uncle really made it to my husband. My uncle really made it clear to my husband E o meu tio deixou tudo muito bem claro para o meu futuro esposo. that Eunice is trying to do everything right in the eyes of God. E ele falou, meu tio falou para ele, ó, Eunice só está tentando fazer tudo muito claro e correto aos olhos de Deus. Because of her walk with God. Por causa da caminhada que ela tem com Deus. And I am not interested if he is an American. E ela, na verdade, não está se casando somente por interesse por você ser um americano. And I'm telling you what? I accepted him to become my husband. E então, finalmente, eu acabei aceitando aquele homem como meu esposo. Praise God. Glória a Deus. And my husband was like, E o meu marido pôde suspirar aliviado. and you know what he said? You are just so difficult to get. E ele falou para mim, mas você é uma mulher difícil. And I told my E husband, eu falei para o meu esposo, I'm not yet finished with you. eu ainda não terminei com você. You could not kiss me Você não vai poder me beijar until the wedding day. somente no dia do casamento. Okay, if you ask for a kiss, Se você me pedir para lhe beijar, I'm not gonna give it to you. eu não vou dar para você. You can walk away. Você pode até terminar se você quiser. And he said, no, I'm not gonna walk away. Aí ele falou, não, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Because you know what? He had already arrived to so much effort just to get me. Porque ele falou, já passei por muitos testes para chegar até aqui. So in all the time that we were going out waiting for our wedding day, E certo dia a gente estava saindo para fazer alguma coisa antes do nosso casamento. he is so lovesick. He is so lovesick. Like he's always like looking at me, when can I kiss you? Aí eu estava saindo fazendo algumas coisas com ele, e você percebia no semblante aquele olhar de quando é que eu vou poder finalmente beijar você? So he will always look at me and say, when can I kiss you? Então aquele olhar dele comigo era aquele olhar assim, sempre dizendo através daqueles olhos, quando é que finalmente eu vou poder te beijar? And I told him, you can kiss me at the wedding day. Eu falei para ele, você vai poder me beijar no dia do casamento. That's why in the wedding you will hear the minister say, É por isso que no dia do casamento você ouve o ministro falar, now you will kiss the bride. agora a noiva pode beijar o noivo. The minister will say, now you will kiss the bride. Então o ministro, ele fala, agora a noiva pode beijar o noivo. It doesn't say, okay, you can kiss the bride before that. Ele não disse que podia beijar antes disso, Only now. somente agora, naquele momento. So you will only kiss me at the time. Então você só vai me beijar no dia do casamento. On the wedding day. No dia do casamento. Praise God. Glória a Deus. It was very difficult for a man not to kiss his woman. E é muito difícil para um homem passar esse teste, ele não beijar aquela mulher. And my husband would dream that you have a very beautiful lips. E o meu marido, meu futuro marido, antes do casamento, ele disse que ele sonhava com os meus lábios. You have a very beautiful Você eyes. tem olhos bonitos. He is so lovesick. Ele estava tão apaixonado, tão vislumbrado. But I said, thank you, but no kiss for Eu you. falei, eu sei de tudo isso, mas não vai haver beijo antes do casamento. Until we are married. Somente no dia do casamento. And so my husband told his mother Então, o meu futuro esposo falou com a mãe dele that he is going to marry again que ele iria se casar novamente. to a very difficult person to marry. Ele falou para a mamãe dele assim, mamãe, eu vou casar agora com uma mulher muito difícil. And my husband said, my future mother-in-law, E o meu marido falou com a mãe dele she deserves to have a very beautiful wedding. que ela merece, no caso, ele falou com a mãe dele, que nós merecíamos, ou eu merecia um casamento muito bonito. Because in the American culture, it is the lady that pays for the wedding. Porque na cultura americana é a mulher que paga pela cerimônia, pelo casamento, pelo festejo. But I told my husband, I don't have the money. I just came in here in the
listen, you want to marry me right away. Então eu falei para o meu futuro esposo, eu falei, você quer casar comigo tão depressa, mas eu não tenho dinheiro nenhum, não tenho dinheiro, meus pais não têm dinheiro para esse casamento. No money. Não tinha dinheiro. So you have to pay all of it. Então eu falei, você vai ter que pagar. But my mother-in-law have heard the story of my future husband. Aí a minha sogra na época, ela ouviu a história, ela conversou com o filho dela. And my future mother-in-law said, I think you are marrying a very good person. E ela falou, eu acho que vocês estão fazendo um bom casamento. My mother-in-law said, I will pay 1/2 of the wedding for her. E aí a minha sogra, naquele momento, ela falou, não se preocupe que eu vou pagar 50% de toda a despesa, eu vou pagar. So we got married December 2nd. Então nós nos casamos no dia 2 de dezembro. After 10 months of meeting my husband. Depois de um processo aí de 10 meses conversando e nesse processo de cortejo com meu... Ladies, here is the reward of purity. Irmãs, aqui está a recompensa da pureza. My mother-in-law paid for a limousine to have me ride in a limousine on my wedding day. A minha mãe, ela pagou para uma limusine me levar para o dia do casamento. They don't want an ordinary car. A minha mãe e a minha família não queria que eu fosse levada em qualquer carro. The family of my husband wants me to ride in a very beautiful car. E a família também do meu esposo, eles também quiseram chegar no casamento com um carro muito bonito. In the mind of my husband, I am not marrying an ordinary person, I am marrying a queen. E na mente do meu futuro esposo, ele pensava assim, eu não estou casando com uma pessoa comum, eu estou casando com uma rainha. Okay? In front of the altar, while I'm waiting to be called to step out of the limousine at my wedding day. E quando eu estava dentro do carro, daquela limusine, pronta já para descer, para entrar na igreja, the driver of the limousine stepped out and went inside the church building. O motorista da limusine, ele saiu do carro e entrou dentro da igreja. And he came back to me at the car. E depois ele voltou para falar comigo no carro. And he said this. E ele disse o seguinte: the service had already started. O culto, a cerimônia já começou. And the beautiful choir is already singing at the altar. E um lindo coral já está cantando lá no altar. Okay? And I said, say that again. E eu perguntei para o motorista, falei, você pode repetir o que você falou? He said, the beautiful choir is already singing at the altar. Ele falou, há um lindo coral que já está cantando no altar. I said, we do not have a choir. Aí eu falei, mas eu não estou sabendo quem contratou esse coral. I didn't arrange for any choir. Eu não sabia que tinha coral ali na igreja no dia do meu casamento. In my mind, maybe my husband surprised me and hired a choir. Então, dentro do carro, eu fiquei pensando, talvez o meu esposo, ele agora está, o meu noivo, ele está me fazendo uma surpresa com esse coral. I told the driver of the limousine, I said, I did not get a choir. Aí eu falei para o motorista da limusine, eu falei, que coral é esse? Porque a gente não contratou nenhum coral. But the driver said, there is a choir, they're singing now. O motorista falou, mas tem um coral lá dentro, eles estão cantando agora. And I took note of what the driver said. E aí eu fiquei ali encucada com o que ele falou. The wedding coordinator told me to get out of the car. Aí a cerimonialista falou comigo que eu podia descer do carro. And I was ushered and I walked in that aisle. E eu entrei pelo corredor da igreja. And I whispered to my husband, I said, e aí eu falei para o meu noivo ali no altar. Did you get a choir? Eu perguntei para ele, você contratou esse coral? He said, I did not get a choir. Aí ele falou, não, eu não contratei nenhum coral. I said, the driver had seen an entire choir at the altar singing. Aí eu falei, mas o motorista da limusine me falou lá fora que tinha um coral aqui dentro cantando. God sent angels in my wedding day. Deus havia enviado anjos no dia do meu casamento. And the Lord allowed someone who is not part of the wedding party to see it. E Deus permitiu a uma pessoa que nem estava fazendo parte da festa da cerimônia ver aquilo. And my evidence is someone who is not part of the wedding party. E a minha evidência veio através de uma pessoa que não estava nem fazendo parte de tudo aquilo. And I said to God, I could not believe that this is how you will reward my walk of purity. Eu falei, Deus, eu mal posso acreditar que esse foi o presente que o Senhor está me dando em recompensa da minha pureza. When I was walking at the altar, Enquanto eu estava andando para o altar, I did not use the usual wedding song. eu
pedi para que não se tocassem aquela canção comum que a gente ouve na caminhada do altar. You know, there is a usual wedding song that you use in order to walk at the altar. Ela está falando da marcha nupcial que a gente conhece, que todos usam no casamento. I think you got that here in Brazil, right? Eu acho que aqui no Brasil a gente usa a mesma marcha nupcial. I not use that. Eu não usei essa marcha. I used the song of David Rees. Eu usei a canção de um adorador chamado David Rees. You know the song that says, I waited for you in the stars. A canção fala sobre eu esperei por você. I waited for you in the moon. Eu esperei por você nas estrelas, eu esperei por você na lua. I dreamed for this Eu day. sonhei por esse dia. That one day I will meet the man. E um dia eu iria encontrar um homem. And I will walk in this aisle. Eu iria um dia andar por esse altar. Married to the one that I love. E se casar com a pessoa com quem eu The amo. person that God has prepared for me before eternity. Casar com a pessoa que Deus preparou para mim para a eternidade. I walk in the altar. Então eu andei naquele altar. The Spirit of God fell at the wedding. E naquele momento o Espírito Santo de Deus veio naquele casamento. The people that attended the altar are weeping. E todo mundo que estava presente naquele altar começou a chorar. Ladies, there was a revival in a wedding ceremony. Irmã, deixa eu te dizer, houve um avivamento no dia do meu casamento. They can feel the strong presence of God coming at the place. As pessoas sentiam a presença de Deus muito forte no lugar. And someone whispered to me after the wedding E alguém falou comigo depois do casamento. and said, this is a wedding within a wedding. Eu falei, esse é um casamento, o casamento dos casamentos. And the person said, E a pessoa disse assim para mim, this is how it will look like when the pure bride is married to the Lord Jesus Christ. uma pessoa chegou para mim e falou, hoje eu tive uma ideia de como vai ser o casamento do Senhor Jesus Cristo com a sua noiva, que é a igreja. Because as you wait for God in the secret place, Porque à medida que você espera por Deus no seu lugar secreto, as you keep yourself pure, à medida que você se guarda e se mantém pura, you will value the bridegroom, the man that God has given you. você está valorizando o noivo, você está valorizando o homem que Deus tem preparado para And the você. honeymoon will be so beautiful E a lua de mel será algo tão belo, because this is your first time to see a human naked body. porque essa vai ser a primeira vez, ou a primeira vez que você vai ver uma pessoa despida, Who was never defiled by you before the marriage. nunca foi enganada ou talvez prejudicada por outros relacionamentos antes do casamento. And he didn't defile you before marriage. Ele não havia me defraudado antes do casamento e nem eu o havia defraudado. And the kiss is so tender. E naquele primeiro beijo foi algo tão maravilhoso. And he will touch you so tender. Os primeiros toques também foram algo tão maravilhoso. Because lady, you are so hard to get. Porque você, ela é uma pessoa muito difícil, uma pessoa difícil de ser conquistada. The man will cry just touching you. E naquele momento, o meu esposo estava emocionado somente por estar próximo de mim. Because he is really realizing that there's only one in the millions of ladies out there. Porque ele entendeu que eu era a única no meio de milhares de mulheres que existiam lá fora. That will stand in this level of purity. Ele entendeu que eu era uma pessoa que havia me guardado com esse nível de pureza. When the person can choose to walk in sin. Quando uma pessoa pode escolher levar uma vida de pecado nessa área. And I'm telling you ladies, E eu falo para vocês, irmãs, I have been married now for the last 15 years. e eu já sou casado. 15, 1-5. Eu já sou casada há 15 anos. And I have seen other married people who were married at the same time with us. Eu já vi tantos outros casamentos que foram feitos na mesma época que o meu. But their marriage was already broken after 2 years, some of them 5 years, some of them after 8 years. Muitos deles já foram desfeitos depois de 2 anos, depois de 5, depois de 8 anos. And our marriage is still going strong. E o meu casamento continua muito forte até o presente dia. You know why? Sabe por quê? The foundation is Porque right. o alicerce foi certo. That's why many male ministers would ask me, Por isso que muitos ministros do Evangelho falam comigo. what kind of man did you marry that will release you to the nations of the world ministry? Muitas vezes quando eu viajo em várias nações, muitos pastores perguntam para mim, com que tipo de homem você casou? Que homem é esse que libera você no mundo inteiro para pregar? Because a normal American man will not allow their wives to be traveling, ministering to the nations of the world. Porque normalmente dentro da cultura americana, um americano não iria deixar sua esposa viajar e pregar em outros países. And many
pastors would ask me, what kind of man did you marry that he will release you to the nations of the world? Muitos pastores, quando eu viajo, perguntam para mim com que tipo de homem você se casou, que homem é esse que libera você para as nações do mundo inteiro? You know, ladies, Sabe de uma coisa, irmãs? when the foundation is right, Quando a base, quando o alicerce é certo, there is trust. há confiança. My husband trusts me so much O meu esposo, ele confia tanto em mim, that I will not screw up when I'm out there ministering. que ele sabe que eu não vou bagunçar ou prejudicar o nosso casamento quando eu estou ministrando a palavra. That I will not be attracted to any man when I Eu travel. não serei atraída por qualquer homem ou por nenhum homem quando eu estiver viajando. Because trust was established at the very first day of the relationship. Porque confiança foi estabelecida desde o primeiro dia do nosso casamento. And I will not be here standing in front of you right now E eu não poderia estar aqui hoje falando para vocês if the relationship started in a wrong foundation. se o meu casamento tivesse sido iniciado ou feito da maneira errada. And my husband would tell me, E o meu marido poderia me dizer: don't listen to them. não escute a eles. Just fulfill your calling. Apenas cumpra o seu chamado. And God will take care of E us. Deus vai cuidar de nós. Praise the Lord. Glória ao Senhor. Ladies, I am giving you a glimpse Irmãs, eu estou dando para você uma ideia why we need to decide to walk in a place of purity and holiness. do que acontece quando nós decidimos andar em pureza. Because you are going to avoid Porque dessa maneira você vai evitar all kinds of troubles that you will face in marriage. tudo e qualquer tipo de problema que você irá enfrentar em casamento. It all starts in the right foundation. Tudo começa se você tiver um alicerce correto, a fundação certa. Assuming that you did not start at the right foundation, Digamos que talvez você não fez um bom alicerce, uma fundação correta. do not be discouraged. Não fiquem desencorajadas. Because God is a God of second Porque o chance. nosso Deus é o Deus de uma segunda chance. We are going to start cutting off soul and spirit ties. E We are going to start cutting off every soul and spirit ties. nós vamos começar a quebrar todas as prisões ou barreiras na alma e no espírito To previous boyfriends and lovers, de relacionamentos passados, namorados passados. so that there are no more residue of their memory inside of you. E a gente se limpar dessas coisas do passado para que não haja nenhum resquício dessas coisas do passado em você. So that you will be free today Que você possa se tornar uma pessoa livre hoje and you will be free towards the future. e você possa ser livre para o seu futuro. And I believe I'm going to speak tomorrow until Saturday. E eu creio que eu estarei ainda aqui falando amanhã e no sábado. And tonight I would like to start you with the right foundation. Por isso que hoje eu quis começar com aquilo que eu chamo de o alicerce ou a fundação. And I will continue to go deeper tomorrow and Saturday night. E amanhã eu vou falar outros assuntos e vou me aprofundar mais sobre esses assuntos e no sábado também. To deal with our sexual brokenness Como você lida, como você trata com essas questões na sua vida, until you are free. até você ser completamente livre. You know, ladies, once you are healed with your sexual brokenness, Porque quando nós somos curadas, quando somos curados das nossas feridas sexuais, there is a new beauty that will come out from healing. há uma nova beleza, uma beleza que brota a partir dessa cura. Beauty that doesn't come from makeup. Uma beleza que não se encontra na maquiagem. Beauty that doesn't come from, having all these ornaments in our bodies. Uma beleza que não vem de todos os ornamentos que são usados no nosso corpo. But beauty coming from inside of you. Mas uma beleza que brota de dentro de você. Once God starts to heal your soul and spirit, Quando Deus cura a nossa alma, cura o nosso espírito, a beautiful you will break out from you. um ser muito belo vai brotar dentro de você. And you are going to change from the inside out. E você vai experimentar uma mudança interior, uma mudança de dentro para fora. I have ministered to other ladies in the past. Eu já ministrei em outras conferências de mulheres no passado. And I have met a lady who had never looked at the mirror in the last 7 years. E eu encontrei em uma dessas conferências uma mulher que nunca tinha se olhado no espelho em 7 anos. Can you imagine that looking at the mirror in the last 7 years? Você pode imaginar uma mulher que nunca se olhou no espelho em 7 anos?
Because she doesn't look at herself as a beautiful person. Porque ela era uma pessoa que não se achava uma pessoa bonita. But when God started to heal her soul and spirit, Mas quando Deus começou a curar a alma dela e o espírito, beauty started to break out from her. a beleza começou a brotar do interior dela. And the beauty of God inside of her is now manifested in her face. E aquela beleza de Deus que brotou dentro dela começou agora a ser manifesta no exterior daquela pessoa. This is your next level. Então esse é o nosso próximo nível. Allowing the healing of God to come inside of you. Permitir a cura de Deus entrar em nossas vidas. And then you don't go back anymore to a lifestyle of sexual sin. E não permitir mais se envolver com pecados nessa área sexual. Because it only brings forth ugliness in your personality. Porque esse tipo de pecado só traz coisas feias e ruins na sua vida pessoal. And tonight I am going to start praying with you E hoje à noite eu queria orar com vocês to break every soul and spirit ties para quebrar qualquer ligações espirituais that connect you from your former lovers in the past. que possa estar gerando ligações ou ter ligações com o seu passado ou relacionamentos passados, So that tonight you can have to start your freedom. para que a partir de hoje seja o primeiro passo da sua liberdade. And if right now you are in sexual sin, E por exemplo, você pode estar aqui, pode estar atualmente em pecado nessa área, you deserve a chance for repentance. e você merece essa chance de arrependimento. You can repent Você pode se arrepender and you hoje, can start right starting e tonight. você pode começar a fazer certo a partir de hoje. You don't have to start going on into the path of sexual sin. Você não precisa continuar envolvida nesse pecado nessa área. Ladies, look at me. Irmãs, olhe para mim. It doesn't mean that you lose your virginity before. Não significa que você não perdeu sua virginidade antes. You will just continue on living a promiscuous life. Significa que você não pode dar continuidade a uma vida promíscua. You can stop Você pode parar o que foi começado errado. and start right in the E Lord. você pode começar a fazer o que é certo aos olhos de Deus. You can do it. Você pode fazer isso. And you can refuse every sexual invitation by E anyone. você pode se fortalecer para se recusar qualquer convite nessa área. Say with me, I can do it. Diga assim, eu posso vencer. You're talking like you're not convinced. Eu acho que vocês falaram sem muita convicção. Say with me, I can do it. Diga, eu posso vencer. And say with me, I can stop E sinning. diga, eu posso parar de pecar. Say it with confidence, I can stop sinning. Diga com confidência, eu posso parar de pecar. Amen. Praise Amém. God. Glória a Deus.